Graça e paz. Os que estão presentes, os que estão participando do culto, transmissão online, que a paz de Deus, que vai além da compreensão humana, domine os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, um dia, uma criança que tinha participado da escola dominical chegou em casa e disse para a mãe: "Eu quero morrer." A mãe ficou chocada. Por quê? Disse que hoje lá na igreja a professora falou sobre o céu. Ela leu o Apocalipse, a descrição da Nova Jerusalém. Ruas de ouro, portais de pérolas, uma fonte de o rio da vida. E a criança ficou encantada. Mas por que você quer morrer? É porque eu sempre ouço dizer que crente, quando morre, vai para o céu. E se o céu é tão bom, é tudo aquilo que a professora disse, então eu quero morrer para ir logo. As crianças têm uma lógica muito interessante. Um raciocínio lógico. Se o céu é tudo que a Bíblia diz que é, e se o crente, quando morre, vai para o céu, então talvez a melhor coisa que pudesse acontecer quando alguém realmente se converte era morrer imediatamente e já ir para o céu. Mas é assim que acontece? Não. Não. Eu li um livro muito interessante, O Propósito de Deus. E nesse livro o autor mostra que todos nós fomos criados e Deus tinha um propósito a nos criar. Propósito para a vida de cada um de nós. E que o pecado foi uma queda. A salvação, então, somos redimidos do pecado para nós voltarmos àquele nível em que os propósitos de Deus se cumprem em nossa vida. O autor desse livro faz uma crítica, que às vezes a gente prega o Evangelho, as pregações, elas apresentam a salvação em Cristo como um fim. E as pessoas se convertem e parece que não encontram propósito para a sua vida. Eu disse aqui que eu fui secretário executivo de evangelização e missões da Igreja Nacional durante 2 anos. Viajei o Brasil todo e fazia sempre um teste. Eu chegava numa igreja e ia falar sobre evangelização e missões, eu pedia para que citassem Efésios 2, 8 e 9 de cor. Aliás, eu já fiz esse teste aqui. E eu creio que os irmãos, eu tenho a impressão que eu sou veterano aqui. A maioria dos irmãos, pelo menos, é bem mais nova. E que estavam aqui, eu creio que já se lembram disso. E o teste era esse. Eu pedia para que citassem de cor, para mim, Efésios 2, 8 e 9. Às vezes não sabiam, não lembravam bem, mas eu começava aí. Geralmente, muita gente, quase todos, citavam de cor. Aliás, vamos fazer esse teste agora? Efésios 2, 8 e 9 de cor. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos. Aí a seguir eu pedia para que citasse Efésios 2, 10. Vamos lá? Porque, vamos lá, eu começo só. Porque somos... Eu acho que alguém se lembra e aí decorou. Mas isso revela. Porque Efésios 2, 8 e 9 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. Isso fala da nossa salvação. Mas o versículo 10, agora acompanhe comigo. Porque somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E quando eu fazia esse teste, eu dava razão ao autor do livro. Porque parece que às vezes a salvação é pregada como um fim. Não. A nossa salvação em Cristo nos resgata do pecado, nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. E agora, salvos em Cristo, nós temos o propósito de cumprir a missão que Deus tem para nós. Nós não fomos salvos pelas obras, somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, e Paulo agora ensina para as boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras, e prestem muita atenção, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por isso as igrejas vão perdendo o ânimo, o entusiasmo, a vibração. Porque se o fim é a salvação, agora vamos esperar o céu. Nos sentar comodamente nos bancos da igreja, ouvir pregações e vão ficando cada vez mais exigentes. No entanto, a Bíblia diz que Deus nos salvou pela graça mediante a fé para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Preste atenção, Deus tem um propósito para mim. Deus tem as boas obras já preparadas de antemão para que eu as realize. E isso dá sentido à minha vida. E essas boas obras não são apenas cantar hinos, prestar culto, ir à igreja, dar dízimo. Não apenas atividade religiosa, mas é as boas obras que Deus preparou para que eu as realize em todas as áreas da minha vida. Quando estou no culto adorando, durante a semana no trabalho, nós vivemos para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Eu tenho os meus problemas de octogenário. Já estou no 3º ano do meu 80º aniversário. Mas o que dá sentido para a minha vida é a missão que Deus tem para mim. Senão, a lógica da criança está certa. É muito melhor ir para a glória já. Os irmãos entenderam o que eu disse? O propósito, a missão. E meus irmãos, a missão tem um foco. Jesus disse: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E aí, a gente às vezes separa o mandamento das promessas: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o foco da missão, do propósito que Deus tem para nós é a grande comissão. E para que a gente realize a grande comissão, a gente tem que estar em submissão. A missão é dele, nós estamos sobre a missão. Mas se a missão é dele, não deve haver intromissão nossa. Nós precisamos discernir e realizar aquelas obras que Deus já preparou para a gente. Porque senão pode haver demissão. Eu estou fazendo um jogo com a palavra missão. Mas é a missão que dá sentido à nossa vida. Por isso, se eu soubesse da história da mãe, eu procuraria conversar com a mãe para que ela entendesse a missão que Deus tinha para ela, criança, para desde criança envolver, desde criança, aquela pessoa fosse envolvida e fosse ensinada não só a buscar a salvação em Cristo, mas colocar-se à disposição de Deus para cumprir o projeto de vida que Deus tinha para aquela criança. Então nós estamos falando, e vamos falar nessa manhã, mais uma vez, sobre evangelização e discipulado.
Se alguém acha que eu estou repetindo muito tema, é muito fácil passar para o próximo. É a gente praticar as mensagens que eu já tenho pregado. Aí eu vou passar para a próxima. E o foco da nossa missão é esse: fazer discípulos de todas as nações. Isso significa que tudo o que eu faço deve ter esse objetivo. O exercício dos mais variados dons que o Espírito Santo concede a nós como igreja sejam exercidos visando alcançar este objetivo. A Bíblia usa algumas figuras para nos ensinar o que é evangelização e discipulado. Dentre as figuras, a colheita. E ministramos um curso, convidamos a igreja. Alguns irmãos participaram, mas o curso está gravado. E as aulas estão à disposição dos irmãos, preparando-nos para a grande colheita. Eu estou vislumbrando uma colheita maior aqui na igreja. Mas a outra figura é a pesca. Os 4 primeiros discípulos de Jesus eram pescadores. Os evangelhos de Mateus e Marcos dizem que Jesus estava às margens do mar da Galileia. Ele viu 2 irmãos, Simão e André, e disse: venham, e eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Depois continuaram passeando, logo na frente tinham 2. Também irmãos, Simão e André eram irmãos, Tiago e João. Eram pescadores, tinham uma empresa, eram sócios de Simão e André, e estavam lavando as redes, consertando as redes. E Jesus disse: venham, e eles foram e começaram a seguir Jesus. André, Simão, Tiago e João, os primeiros discípulos de Jesus, eram pescadores. E Jesus os chamou e disse: vocês vão ser pescadores de gente. Para pescar é preciso um aprendizado. Eu não sou bom de pesca. E por isso sou um péssimo aluno de pesca. O meu irmão caçula, se não fosse crente, ele seria viciado em pesca. E sabe pescar. A pesca exige um treinamento, um preparo. E Jesus chamou Pedro, Simão, Tiago e João, com o objetivo deles serem discípulos, aprendizes, de aprenderem, de se prepararem para pescar gentes. Nós vamos focar nessa mensagem Pedro. Eu citei Marcos e Mateus, mas no Evangelho de Lucas, capítulo 5, agora, eu peço que vocês abram as Bíblias. Esse texto, ele traz detalhes sobre a chamada de Pedro, Tiago e João. Aqui não menciona André, em Lucas 5. E os 3 sempre são mencionados nos evangelhos como os discípulos mais próximos de Jesus. E aqui traz alguns detalhes sobre o chamado para o discipulado e para a pesca de gente. Eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão Pedro: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros
então aqui ele está se referindo a Tiago e João, joguem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando, estavam se rasgando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco. O primeiro barco era de Pedro, o segundo era de Tiago e João, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Sião, também ficaram muito admirados. Eles tinham vindo para ajudar, levar os peixes que tinham apanhado. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. E começou o preparo de Pedro para que ele fosse pescador de gente. O discipulado. Meu irmão, discipulado é isso. Discipulado é a gente aprender com Jesus a fazer as coisas, a pescar gente, a cuidar de gente, a cuidar uns dos outros. É o discipulado. Mas Pedro tem então uma jornada, e a gente podia fazer uma série de mensagens sobre a jornada de Pedro como discípulo, aprendendo a pescar gente. Mas Pedro teve algumas dificuldades. Pedro, como eu, era meio cabeça dura como discípulo, demorava a aprender. E Jesus proporcionava situações, oportunidades de aprendizado. Mas Pedro percebeu que ele falhou fragorosamente. E depois da morte de Jesus na cruz, ele ficou desanimado. Falou, 3 anos e meio, parece que não aprendi nada. Jesus já tinha se manifestado aos discípulos 2 vezes. Mas ele disse para os companheiros de pesca, eu vou pescar. Acho que ele esqueceu que o Senhor disse que ele seria pescador de gente. E outros disseram, nós vamos com você. Pedro era um líder. Dentre eles estavam Tiago e João. Estava Tomé e Bartolomeu. E mais 2 discípulos, 7 discípulos. E aqui nós temos a restauração de Pedro como discípulo. E como Pedro tornou-se um pescador de gente. Então convido os irmãos para a gente ler um outro texto. São 2 pescas maravilhosas. No chamado de Pedro, e quando Pedro é restaurado como discípulo de Jesus, depois de ter negado a Jesus. Negado que conhecia Jesus. João 21. Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, parece que João já tinha terminado já o evangelho de narrar os fatos. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia, mesmo lugar da primeira pesca. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, também conhecido como Bartolomeu, que era de Caná da Galileia, era de perto. Os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, e mais 2 discípulos cujos nomes não sabemos. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Eu vou voltar à minha profissão, fazer aquilo que eu sei fazer. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Está se repetindo.
De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Ele estava na praia, eles estavam no mar. Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas e também havia pão. Então disse Jesus: traga alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou, a rede não se rasgou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi essa a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. A primeira vez foi no dia da ressurreição à tarde. Tomé não estava com o grupo. Aí 8 dias depois, ele se manifestou outra vez. Aí Tomé estava, a gente conhece a história. Agora era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da ressurreição. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, preste atenção, o chamado de Pedro aconteceu numa pesca maravilhosa. Agora Jesus dirige-se a Simão Pedro. Quantos discípulos estavam presentes? 6 além de Pedro. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, Senhor. Sim, o Senhor sabe que eu amo. Que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas, ou apacente os meus cordeiros. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabes que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Estender as mãos e amarrar é prisão. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo, ou segue-me. O que é que esses textos nos ensinam sobre a pesca como figura da evangelização e discipulado? O primeiro texto é o chamado de Pedro. Os irmãos observem que a quantidade de peixe era tanto que a rede se rasgava. Mas Pedro teve problemas. Pedro foi um discípulo igualzinho a mim. Eu reconheço, meus irmãos, que eu sou cabeça dura. O Senhor às vezes tem que usar processos para que eu aprenda as coisas.
Mas o Senhor é tão bom. E até hoje Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de Pedro. Eu creio que Pedro reuniu com os colegas e falou: olha, o Senhor falou que eu seria pescador de gente, mas eu fracassei redondamente. Esse negócio não dá. Eu vou pescar. Isso eu sei fazer. Aí os outros falaram: nós vamos com você. E os irmãos conhecem a história, acabamos de ler. O que é que nós podemos aprender com Pedro, com as experiências de Pedro, quanto ao nosso preparo para a pesca? Eu não estou falando da pesca que a gente vai fazer lá no... Aliás, no condomínio onde temos uma casa lá em Londrina, tem um grande lago e a turma vai pescar. Pesca com anzol, porque é pesca esportiva. Você tem que pescar, judia do bichinho, e depois tem que soltar na água outra vez. Mas às vezes aumenta tantos peixes lá no lago que eles permitem uma pesca e aí você pode levar os peixes. A pesca que Pedro sabia fazer, Pedro e Simão, aliás André, seu irmão, Tiago e João, irmãos, que eram sócios de Pedro na empresa de pesca, era profissional, eles pescavam com redes, não com anzol. Eu sei fazer isso, eu vou voltar para isso. Parece que Pedro estava desanimado. Para usar uma expressão lá do sítio onde eu fui criado, ele estava desacorçoado. Mas Jesus se manifestou outra vez e outra vez numa pesca. O que é que isso nos ensina? Meus irmãos, a gente podia fazer uma série de mensagens, repito, sobre o preparo de Pedro para o projeto de vida que Deus tinha para ele. Mas vamos lembrar alguns agora, porque Jesus perguntou 3 vezes, eu vou trazer 3 situações. Simão, filho de Jonas, ou de João, você me ama? Sim, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo. Dali a pouco ele volta, e da primeira vez ele olhou para os discípulos que estavam com ele, eram 6 discípulos, olhou para os discípulos e perguntou para Pedro: você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Sim, Senhor, eu amo. Jesus disse a mesma coisa: então cuida das minhas ovelhas. Terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele ficou triste, era a terceira vez. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Me obedece. Vai pescar gente, cuidar das pessoas que você pescou. Pedro não precisou de confessar o pecado. Jesus sabia de tudo. Meus irmãos, o nosso passado não nos impede de obedecer ao Senhor. Quando nós nos arrependemos, Jesus perdoa os nossos pecados e o profeta diz que Ele lança os nossos pecados na profundeza do mar. Quando aquela mulher apanhada em flagrante adultério foi apresentada a Jesus: mestre, a lei manda matar, o que o Senhor diz? Ele não disse nada. E como a turma insistisse, ele levantou e falou: aquele que dentre vocês estiver sem pecado, jogue a primeira pedra nessa mulher. Todos saíram, exceto a mulher que continuou. Jesus levanta, ele estava escrevendo na areia: ninguém te condenou, mulher? Ninguém, Senhor. Mas Jesus podia dizer: mas eu te condeno, porque você é uma adúltera. Mas a mulher ficou na presença de Jesus. Disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Você não precisa ficar deprimida por causa do teu passado. Deus não nos deprime por causa do nosso passado. Outra passagem da Bíblia é que os nossos pecados Ele lança para trás de nós. Quando arrependidos, aceitamos o perdão de Deus em Cristo. Ele não fica na frente dele. Deus não desistiu de Pedro. E hoje eu estou muito feliz, porque Deus não desistiu de mim. Deus não desiste de você, por causa de falhas. Mas podemos aprender com Pedro.
Quando é que estamos pescando gente? Somos realmente discípulos de Jesus. Vamos lembrar naquela ocasião registrada em Mateus 16, quando Jesus ia com seus discípulos para um retiro, lá mais para o norte da Palestina. Já tinha passado o primeiro ano do ministério de Jesus e no primeiro ano ele foi muito popular. Afluíam multidões para ouvir Jesus, para serem curadas. Na medida que ele foi avançando no seu ministério, ele foi ficando menos popular até chegar à cruz, e nós sabemos da história. E nesses momentos em que ele estava ficando menos popular, o convívio dele com os seus discípulos foi aumentando. Eu li um livro muito interessante, Ensinos de Jesus. O autor mostra que os ensinos de Jesus, quando ele ensinou os discípulos que Deus é Pai, foram ensinos mais íntimos. Se os irmãos pegarem o Evangelho de João, vão perceber que do capítulo 13 até o final do capítulo, os acontecimentos narrados aconteceram na última semana de Jesus. E foi com os discípulos. Então, nesse momento que ele estava com os discípulos, não estava ministrando às multidões, ele perguntou: quem que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é um dos profetas. Mas vocês, quem dizem que eu sou? Vocês. Aí Pedro se destaca. Pedro era o líder. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Simão, você está certo. Você é feliz, Simão, filho de Jonas. Porque não foi o ser humano quem te revelou isso. O sangue e a carne foi meu Pai. Simão, você foi o canal de uma revelação de Deus. Simão, você falou na energia e no poder do Espírito Santo. Eu digo que você é Simão, ou que você é Pedro. E sobre esta pedra, sobre a confissão que vocês fez, o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra, desligado no céu. Jesus estava dando uma preeminência de Pedro sobre os demais apóstolos do colégio apostólico? Não. Tem um teólogo alemão, Multmann, ele analisa isso muito bem. Ele diz: diante de Deus, a palavra na boca de Pedro para edificar a igreja é tão importante quanto a agulha nas mãos de Dorcas para ajudar os pobres. Mas é uma missão. De fato, foi Pedro que abriu o reino dos céus para os judeus no dia de Pentecostes em Jerusalém. E logo depois, quase 3.000 pessoas. Ele pescou quase 3.000 pessoas. Foi Pedro quem consolidou o trabalho de Filipe em Samaria. Quando Deus se manifestou realizando sinais e prodígios, ele e João consolidaram a obra, abrindo as portas do Evangelho para os samaritanos, geralmente grupos marginalizados na sociedade. Mas no final do capítulo 9 de Atos, Pedro ministra em Jope, ainda na região da Judéia, e com a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas, um grande número de pessoas creu em Jesus. É o pescador de gente. Mas no capítulo 10 de Atos, ele é enviado pelo Espírito Santo à casa de um gentio, Cornélio. Ele teve que ter um preparo especial para aquilo, porque ele ainda, apesar de ser esse homem, já tinha pescado tanta gente para o Senhor, ele era humano, ele ainda tinha preconceitos. E por isso Deus teve que dar aquela visão para ele da rede, né, que tinha todo tipo de animais. Pedro, mata e come. Eu não, Senhor. Eu nunca me contaminei. Pedro, não considere imundo o que Deus purificou. 3 vezes. Aí chegam os mensageiros de Cornélio, gentio. Conta a história e falou: Deus é bom. Deus está me fazendo libertar de um preconceito judaico, achando que só nós. E Pedro entra e converte Cornélio,
e o seu oikos, a sua família ampliada, amigos, parentes íntimos. Nasce uma igreja em Cesareia e o capítulo, depois a partir do capítulo 11 chega a Antioquia, capítulo 13, Antioquia tornou-se o centro de envio que alcançou toda a Europa e Paulo, o missionário dos gentios, fazia plano de chegar na Espanha. Se ele soubesse da existência da América, eu tenho certeza, ele fazia planos para vir aqui. Era um homem apaixonado. Saulo depois se converteu. Ele tornou-se apaixonado para realizar aquelas obras que Deus de antemão tinha preparado para ele. E por isso era um homem que enfrentou com serenidade a morte como mártir da fé cristã. Mas logo depois que Pedro faz essa revelação extraordinária, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus começou a dizer coisas que a partir dali, logo que ele iniciou a viagem para Jerusalém, na última semana, no começo da última semana, ele passou a dizer frequentemente: estamos indo para Jerusalém. O Filho do Homem será preso, será maltratado, vão cuspir nele, vão condenar. Ele vai morrer na cruz, no terceiro dia vai ressuscitar. O Pedro, que tinha sido usado por Deus para uma revelação divina, disse para Jesus: de maneira nenhuma, mestre, isso não vai acontecer com o Senhor. E ele estava falando sério. Ele estava falando com integridade. É como se dissesse: eu não vou deixar isso, matar o meu Senhor e mestre. Eu estou interpretando outras passagens. Nesta hora, preste atenção. Jesus disse estas palavras, o Evangelho de Marcos diz que ele fitou os 11 e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Eu quero Pedro, eu não quero o diabo que fala em Pedro. Os irmãos podem estar chocados. Como é que um homem que logo antes, há pouco, tinha sido usado por Deus por uma revelação divina, agora seria instrumento do diabo? Não, Pedro está num processo de aprendizagem. Não somos melhores do que Pedro. Precisamos de aprender com Jesus. Se a gente ler a reação não só de Pedro, mas dos discípulos após a ressurreição de Jesus, nós vamos perceber que havia uma frustração em todos eles. Os irmãos se lembram que aqueles 2 discípulos que iam para Emaús, quando Jesus conversou com eles e perguntou: por que vocês estão tristes e desanimados? Eles: o senhor é um peregrino em Jerusalém, não sabe de nada? O quê? Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus em palavras e obras. E nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel, mas já é o terceiro dia. Nós estamos conseguindo acreditar na mensagem da ressurreição. Sim, eles esperavam com o reino de Israel redimido. Interpretavam as profecias do Antigo Testamento como a restauração do reino de Israel, que começou lá com os assírios, Babilônia, romanos, com os gregos da Antioquia. Antioquia é o nome de um rei de cultura grega antigo, Epifânio. E tornasse Israel um grande reino com sede em Jerusalém, dominando o mundo. Quando Pilatos perguntou para Jesus: você é rei? Ele falou: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Mas então como é que um rei pode morrer na cruz? Impotente! Os homens podem mais do que ele. O que escandalizou Pedro foi a mensagem da cruz. Eu quero o reino. Eu quero as glórias. Eu quero uma posição de eminência. Mas cruz.
Meus irmãos, o evangelho da prosperidade pregado no Brasil, importado, tem essa mesma origem. Origem infernal. Porque leva e ilude as pessoas a terem tudo aqui na terra e o céu também. Não é assim. E foi nesse contexto que Jesus falou do discipulado. Depois que ele respondeu a Pedro, ele não falou com a veemência que eu estou falando. Eu acho que Jesus era manso e humilde de coração. Eu estou tentando aprender com ele. Ele falou, olhou para os discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Final do capítulo 16 de Mateus. Se alguém quer salvar a vida, vai perdê-la. Mas se alguém perder a vida por amor de mim, vai ganhar. Não, Jesus não está falando daquela cruz que muitos dizem, eu tenho uma cruz. Eu tenho uma fraqueza, eu tenho uma pessoa na família que é horrível, me oprime todo dia, mas eu tenho que aguentar a minha cruz. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando da cruz de Cristo. Jesus não sofreu porque ele tinha que pagar alguma coisa. Jesus morreu na cruz porque ele me ama, ele ama você. E não tem outro meio de salvação. O que ele está dizendo é o seguinte, se você não renunciar a essa mentalidade mundana, de usar de todas as benesses do mundo, de deixar que o ego esteja no centro da sua vida, é os teus planos, os teus propósitos, as minhas ideias, o meu reino, você vai perder e vai para o inferno. Mas se você entender o evangelho, que Jesus morreu na cruz por você, e Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e se arrepender dos seus pecados, tirar o ego do centro da sua vida, render-se a Cristo. Isso significa tomar a cruz. Você vai ganhar a vida. Já aqui. Porque ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me viu, tem a vida eterna. Não entra mais em juízo, passou da morte para a vida. Então essa cruz do discípulo, irmãos, não é um negócio que você tem que suportar, mas é a tua libertação do pecado, das ambições egoístas, das ilusões mundanas. Crendo em Jesus, unindo-se a Jesus, aí a morte de Jesus na cruz é a tua morte para o pecado. E a tua morte para essa mentalidade mundana. E você fica livre para servir a Jesus. É libertação. É libertação. Então, nós precisamos aprender a estar crucificado com Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, eu não quero saber entre vocês nada mais senão Cristo e este crucificado, porque nele eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. E nele eu sou livre, a verdadeira liberdade para viver para o reino e para obedecer ao Senhor. Os irmãos entenderam o ponto? Um processo. Pedro estava aprendendo. Mas vamos pensar numa outra oportunidade. Marcos capítulo 10. Jesus já estava na caminhada para Jerusalém. Era na mesma semana. E a certa altura ele diz, estamos indo para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser preso, vão maltratar, vão cuspir nele, ele vai morrer na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscita. Quando ele terminou de falar, Tiago e João chegaram para ele, parece que eles não tinham ouvido nada. Senhor, nós vamos lhe fazer um pedido. E Marcos diz que o pedido foi feito através da mamãe. O que vocês querem? Que no teu reino, um se assenta à tua direita e outro à tua esquerda. Tiago e João. Isso não é no céu, não. Eles estavam pensando naquele reino que os discípulos no caminho de Emaús estavam pensando também.
E o tema do Cristo ressurreto, meus irmãos, não foi o reino de Israel. O tema do Cristo ressurreto não é o reino da igreja. Por isso que eu nunca disse a igreja do pastor Matias, é o pastor da igreja. A igreja do presbítero fulano, não é. Ele é o presbítero da igreja. Não é o ministério do fulano, é o fulano do ministério. Toda essa mentalidade é mentalidade mundana. Porque o tema de Jesus nos encontros foi o reino de Deus. Atos capítulo 1. Lucas diz, ele apresentou vivo depois da ressurreição, discorrendo sobre o reino de Deus. E quando ele falava, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, logo depois desses dias, perguntaram ao Senhor, nesse tempo vai restaurar o reino de Israel? Ele falava de reino de Deus, eles pensavam de reino de Israel. Reino da igreja, meu reino. Aí Jesus disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Não sabia o que estava falando. Bem, vocês podem beber e vão beber. Tiago e João foram martirizados. Aliás, Tiago, né? João teve que ser exilado. Mas isso aí é só para quem meu pai concede. E aí os 10 ouvindo ele, entre eles Pedro, insurgiram contra os dois, porque os 2 queriam passar os 10 para trás. Jesus, percebendo, disse para todos eles, esse é o nosso Senhor e Mestre, ele está nos preparando para a pesca. Ele diz, os reis pagãos, os governadores mundanos, eles agem assim. Eles exercem domínio sobre os subordinados. Eles querem isso, eles lutam por isso. Usam todos os meios para chegar no poder. E chegar no poder, eles se servem do poder. O poder nos propósitos de Deus é para servir as pessoas. Mas entre vocês, meus discípulos, pescadores de gente, não será assim. O maior dentre vocês vai ser o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pedro teve que aprender essa lição. Pescador de homens é a pessoa que na comunhão da igreja é servo de todos. Que no exercício da sua missão está a serviço das pessoas. Que não usa posição nenhuma para se servir de pessoas. Isso é mundano, isso tem origem no inferno. Não é reino de Deus. E à medida que eu vou falando aqui, a gente pode perceber o quanto de mentalidade mundana existe às vezes na igreja. Existe no meio evangélico brasileiro hoje. Por isso eu não me encanto com os 30, 40 milhões de evangélicos no Brasil. Primeiro, você me ama? Você me ama mais do que o mundo? Você me ama mais do que as glórias do mundo? Você me ama mais do que as benesses que você pode receber de mim? Você me ama? Ou você é interesseiro? Você me ama? Então vamos pescar gente e cuidar dessa pessoa. Segundo, você quer ser servido? Você quer posição que as pessoas te sirvam? Você quer servir-se de poder para alguma vantagem? Você me ama mesmo ou ama isso? Segunda vez. Terceira vez. Pedro ficou triste, era a terceira vez. Meus irmãos, o Novo Testamento foi escrito em hebraico. Nas 2 primeiras perguntas, Jesus usou o verbo agapau. É amar no sentido de doar, de servir. E Pedro respondeu com o verbo filéu, que é amar no sentido de amizade. Pedro não teve coragem de dizer eu amo o Senhor com o verbo agapau. Por quê? Porque quando Jesus disse que vai chegar a hora em que vocês todos vão se escandalizar de mim. Ele citou o profeta Zacarias, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Pedro diz, ainda que todos se escandalizem, eu não.
E o texto diz que os outros discípulos disseram a mesma coisa. Mas Jesus advertiu: antes que o galo cante, você já me negou 3 vezes. Senhor, eu estou disposto a ir na prisão com o Senhor e até a morte. Senhor, João 13, final do capítulo, eu estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor. Por isso que o Senhor diz: você me ama? Usando o verbo agapau, amor, doação. Ele respondia: eu gosto do Senhor, eu tenho afeição pelo Senhor. Ele não teve coragem. Meus irmãos, nós precisamos de aprender com Ele. E no convívio com Jesus, toda a nossa arrogância, vaidade, tudo isso vai caindo por terra. Na terceira vez, Jesus mudou o verbo. Ao invés de usar o verbo agapau, ele usou o mesmo verbo, filéu. Simão, filho de João, você tem afeição por mim? Você gosta de mim? Era a terceira vez, entristeceu Deus, e ele usou com o mesmo verbo, as 3 vezes. Eu amo, é o verbo filéu. Eu lhe tenho amizade, eu tenho apreço, eu tenho afeição pelo Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. O que é que nós precisamos? Irmãos, nós fazemos discípulos de Jesus por amor a Jesus. E é preciso que a gente perceba que a gente não consegue amar como somos amados, a não ser pela graça divina. Os irmãos entenderam o que eu falei? Eu sou mau. Eu sou mau. Se não for a graça de Deus em minha vida, Calvino dizia: tudo que de bom vocês veem em mim é de Cristo, é graça. Tudo que vocês veem de mal em mim é de mim mesmo. Nós precisamos de aprender com Jesus. Nós só podemos amar com o amor que Ele derrama no nosso coração. E aí nós temos que reconhecer que nós não amamos, que nós somos maus, que nós buscamos nossos interesses, nós buscamos reinos do mundo, nós buscamos as glórias do mundo. Mas quando chegamos a esse ponto, a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aí Jesus completa o trabalho. Ele chama Pedro e diz: Pedro, quando você era moço, você mesmo se vestia, se cingia, você ia onde você queria. Quando você ficar velho, outros vão te cingir, e a linguagem de hoje, eu li na linguagem de hoje, vão amarrar as tuas mãos e vai levar para um lugar que você não quer. E o texto diz: significando de que gênero de morte Pedro deveria glorificar o Senhor. Pedro foi martirizado. E depois desse tratamento, ele disse para Pedro: segue-me. Pedro é restaurado e segue a Jesus. E agora não mais o Pedro: ainda que todos te abandonem, eu não. Eu estou pronto a ir com o Senhor para a morte. Não. Um Pedro quebrantado. Um Pedro humilde como o seu mestre. Um Pedro que diz: Senhor, dar a minha vida, literalmente, derramar o meu sangue por amor a Jesus, só é possível pela tua graça. Há um coração quebrantado e humilde, Deus não despreza. Meus irmãos, e se nós vivermos, nos formos preparados assim por Jesus, como Pedro foi preparado, nós vamos ter experiência de pescas maravilhosas. E não apenas de pescar, de ganhar vidas para Cristo, mas de cuidar dessas vidas. Cuida das minhas ovelhas. Eu vou encerrar. Mas o pastor José Pezzini ministrou para nós um dia inteiro. E uma das coisas que ficaram gravadas no meu coração e na minha mente, ele disse que quando nós, pastores e líderes da igreja presbítera, somos apenas clérigos, prestamos serviço para o povo, que vem, a gente prega para o povo, a gente batiza, a gente leva a ceia, visita os doentes. Quando a gente é isso, prestadores de serviço, ele diz: não precisa nem de ser crente para fazer isso. Basta saber o linguajar, o procedimento. Mas disse: mas estudando a Bíblia não é isso que pastores e líderes devem ser. Apenas prestando serviço para as suas ovelhas.
Mas o que o pastor, presbíteros, liderança da igreja deve fazer é treinar todos os crentes para a obra do ministério. É multiplicar o seu ministério. Eu assisti um pedacinho da aula para as pessoas que estão se preparando para se batizar, e o pastor Paulo estava falando sobre células. Grupo pequeno. Meus irmãos, e a visão que nós estamos procurando na igreja não é uma novidade. É uma maneira que a Bíblia nos ensina em que todos podem ser cuidados. Porque o pastor vai delegando autoridade para grupos de 100, para cuidar até de 1000, né? Cuidar até 1000 ovelhas. E esse 1000 tem com ele 100 pastores de área, que tem 50 supervisores e 10 que atendem os que vão chegando nas bases. Não depende. Aí a igreja pode crescer, podemos pescar. E aí vamos cuidar dos que chegam. Numa visão que vive, numa igreja que vive esta visão, eu faço uma reunião com o pastor da igreja, coloco o dedo no nome do hall de membros, pode ter 3, 4, 5 mil membros. Eu digo para a minha equipe, pastor de distrito, se a igreja tem mais de 1000 membros, pastor de área, superintendentes, eles falam, eu quero saber como está essa ovelha. Eu posso não ter a resposta na hora, mas eu vou ter a resposta. Porque eu não sou clérigo, prestador de serviço para a igreja. Eu sou ministro de Deus para treinar a minha igreja para pescar. E quando nós seguimos as instruções de Jesus, no começo a rede pode se rasgar e perder peixe. Mas se nós estamos vivendo nos propósitos de Deus, nós pescamos, a rede não se rompe, não rasga, porque nós estamos preparados para cuidar dos que chegam. Então, quando nós falamos aqui que a visão de igreja em célula é uma visão que Deus deu à liderança dessa igreja, nós não estamos brincando. Eu não conheço outra forma de cuidar melhor do que essa. Eloá sempre disse para mim, em Londrina, fizemos uma transição de uma igreja convencional para uma igreja em células. Às vezes eu estava com ela no shopping center ou no supermercado, e as pessoas chegam, pastor, sorrindo, bom dia. E ela pertinho de mim, qual é o nome dele? Eu falei, como é que eu vou saber? Agora eu sei de uma coisa, essa pessoa, que é membro da minha igreja, onde sou pastor, que eu não conheço, está sendo cuidada. Porque Deus me mostrou que ser pastor não é eu cuidar de todo mundo, eu poderia cuidar de no máximo 50, mas eu multiplico o meu ministério, levando os crentes à maturidade, para que não sejam meros consumidores, mas para que produzam no reino de Deus, pesquem e cuidem das ovelhas. Que Deus nos ajude. Queremos viver isso? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Vamos ficar de pé? Quem estiver disposto a ser treinado por Jesus para pesca, e não só pesca, mouse, mas preparar a rede de cuidado. E igreja em célula é uma rede que funciona em redes. Rede de cuidado. Com zelo, com cuidado. Onde você não é apenas um consumidor dos cultos dominicais. Você participa do culto, você se alimenta nos cultos, mas para você produzir durante a semana. Durante a semana, onde você estiver, no seu trabalho, na sua ocupação, você sabe que Deus tem obras de antemão preparadas para você. Se você tem um emprego que é apenas para ganhar dinheiro, você é mercenário. O objetivo de um pastor da igreja é levar os crentes à maturidade para que não sejam como crianças, que vê o pastor da igreja como um diretor de orfanato, que está o tempo inteiro colocando uma madeira na boca de chorões.
Mas o nosso dever aqui, eu estou falando em nome da nossa equipe pastoral, eu estou falando em nome do nosso conselho. O nosso dever, irmãos, é treinar todos para que sejam ministros do Evangelho. E a estrutura eclesiástica não serve para isso, não serve para nada. Pode ter templo bonito, pode ter tradição linda, não vale nada. Eu não sei qual é o meu prazo de validade. Talvez eu esteja falando nessa manhã com tanta ênfase, porque eu sei que ele está curto. Mas eu não planejei dizer as coisas para vocês nessa manhã do jeito que eu estou falando. Não planejei. Que Deus nos ajude. Eu não vou pedir para que ninguém se manifeste. Não vou pedir para que ninguém venha à frente. Eu, como pastor, eu quero realizar as obras que Deus de antemão preparou para mim. Eu, como pastor, estou sonhando com uma rede de grupos pequenos na igreja, como rede de cuidado. Rede que não se rompe. Você me ama, cuide das minhas ovelhas, não é só para a pastora Priscila, para mim, pastor Paulo Júnior, pastor Cleuber. Isso é para você. Se você é crente, você precisa de crescer em maturidade. Se você é maduro, você ganha e cuida de quem ganha. Assim a igreja pode crescer. Não está na dependência de um pastor ou de um corpo pastoral. A igreja é como um formigueiro, trabalhamos como formigas. Eu estou jogando carga pesada em cima da igreja? Não, pelo contrário. Eu quero que a experiência da cruz liberte vocês do pecado, do egoísmo, das vaidades, para servir a Deus. Não há coisa melhor do que servir a Deus, não há projeto mais fascinante do que o discipulado, Marcos. Não há alegria maior. Se não fosse esse projeto que empolga a minha vida, eu acho que eu nem estaria aqui nessa manhã. Não estaria dizendo essas coisas para vocês. Se eu exagerei, eu conto com a compreensão de vocês para perdoar um velho pastor. Agora eu tenho certeza que eu não estou caduco. Agora diz que o problema é que quem está caduco não sabe, né? Não é assim? Mas eu não estou caduco. Eu estou expondo a palavra de Deus. Eu quero ver vocês felizes. Eu quero ver vocês pescando. Eu quero ver vocês maduros na fé. Eu não tenho capacidade, eu também não tenho. A nossa capacidade vem de Deus. Eu quero ver uma igreja feliz. Eu quero ver uma igreja vibrando. Eu quero ver todos pescando. Eu quero ver todos cuidando. Eu estou sonhando com uma rede de células, mas que não seja lá para a turma reunir e tomar um cafezinho junto. Não. Para ganhar vidas. Ganhando o seu ciclo de relacionamento, para cuidar dos que ganham, alcançando maturidade. Então não vou convidar para ninguém vir na frente, mas eu vou levantar as minhas mãos e mais uma vez eu vou dizer para Deus que eu quero não só pescar vidas, mas eu quero ser usado para despertar a igreja, para que eu faça isso. Se você quer fazer isso comigo, levante a sua mão e vamos orar. Pai Santo e bom, a Ti toda a honra, toda a glória e toda a força. Adoramos-Te na beleza da Tua santidade. Agora, Pai, nós nos colocamos na Tua presença dizendo, Senhor, eu quero ser preparado como Pedro foi. Jesus o preparou com paciência. Pedro foi se tornando manso e humilde de coração, até chegar àquele ponto em que depois de uma mensagem quase 3.000 pessoas se renderam. Consolida o trabalho em Samaria. Abre as portas do Evangelho para os gentios. E hoje nós estamos lembrando deste teu discípulo com gratidão nos nossos corações, porque o testemunho dele continua falando conosco hoje. Pai,
faze de nós pescadores de gente. Pai Santo, que preparemos as redes de tal maneira que elas não se rompam quando a pescaria dá bom resultado, mas nós possamos consertar as redes. Concede-nos a graça de ter uma rede de cuidado em nossa igreja, para que os que se rendem a Cristo sejam devidamente cuidados, sejam levados à maturidade, para que se tornem pescadores e cuidadores daqueles que ganham para Jesus. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém.